Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou lhe ensinar de uma vez por todas a como vencer a preguiça. Então, se você é uma pessoa preguiçosa, se você é uma pessoa procrastinadora, se você é uma pessoa que deixa tudo para mais tarde, esse vídeo aqui é para você. E você vai estar ao final dele entendendo como que a preguiça funciona e como que você pode, com pequenos passos, vencer ela. Então fica até o final que você vai, de uma vez por todas, aprender a se livrar desse vício, desse hábito maléfico que acaba com a sua vida. Então vamos lá. A preguiça, de longe, ela é uma das coisas que mais afeta a nossa sociedade atual. Então qualquer pessoa hoje se queixa de ser preguiçosa, de ser cansada, de ser procrastinadora. E não é diferente para os povos mais antigos, porque os povos mais antigos já tinham o conceito da preguiça bem estabelecido e sabiam que se eles deixassem ser dominados por isso, eles poderiam ter uma vida ruim, poderiam ter uma vida sem sucesso. O negócio é tão grave, tá, que a preguiça ela é um dos 7 pecados capitais. Então, antes mesmo dela ser hoje já colocada em pauta nos livros atuais do século XXI, desde muito tempo, os povos mais antigos, os gregos, os egípcios, os romanos, já colocavam ela como algo ruim. Tá? E, em especial na religião cristã, a preguiça é um dos 7 pecados capitais. Então, assim como a gula, como a ira, a preguiça está lá como algo maléfico. Tá? Do latim, a preguiça ela significa algo tardio, né? Tardo na ação, vadio, ou seja, aquela pessoa que deixa tudo para mais tarde, aquela pessoa que procrastina, aquela pessoa que, de certa forma, deixa os deveres para serem feitos em um horário, em um momento não tão adequado. E, assim como outros vícios, a preguiça ela também acaba trazendo outros malefícios para a sua vida. O vício capital ele não é só o princípio dos outros, mas também dirige e, de certo modo, chefia os outros vícios. Então, a preguiça ela não é só um mal inofensivo, ela também é capaz de lhe trazer outros vícios, outros pecados capitais. Então, aquilo que antes parecia algo inofensivo é algo que pode claramente trazer muitos e muitos malefícios. E, de certa forma, isso pode ser facilmente compreendido, porque se você, por exemplo, não trabalha, você deixa de ganhar dinheiro e você não só se prejudica, mas prejudica os seus responsáveis, prejudica quem depende financeiramente de você, prejudica muitas outras coisas. E isso é a prova viva de que a preguiça está longe de ser uma coisa inofensiva. Pelo contrário, está muito perto de ser algo que pode acabar com sua vida de uma vez por todas. E aqui é que eu entro em outra tese. Se você é preguiçoso, você automaticamente prejudica as pessoas que estão ao seu redor. E isso se aplica a qualquer área da sua vida, tá? Desde academia, estudos, trabalhos, finanças, qualquer área dessa que você deixa em pendência, que você deixa ser dominada pela preguiça, você automaticamente está prejudicando alguma coisa externa. Por mais que você não pense, por mais que você não acredite, mas alguma coisa externa pode estar sim sendo prejudicada. Por exemplo, se você não estuda, não é só você que sofre, sua família sofre, sua sociedade sofre, quem depende da sua aprovação em determinado concurso sofre, quem depende até mesmo financeiramente de você sofre. Então muitas outras coisas estão em xeque a partir do momento que você deixa a preguiça lhe dominar. Então, por exemplo, se você, como eu falei antes, não trabalha, você deixa de ganhar dinheiro, você deixa de sustentar quem depende financeiramente de você. Se você não treina, você deixa, por exemplo, que doenças cardiovasculares, que a obesidade, que muitas outras coisas afetem a sua saúde. E, consequentemente, você diminui a sua expectativa de vida. E quem depende de você depende do quão longo será a sua vida. Então, você, nas mínimas coisas, está afetando alguém, está afetando outra pessoa, está afetando a sociedade, está afetando quem você menos espera. Bom, para provar isso que eu estou, de certa forma, lhe falando nesse vídeo, eu trouxe aqui uma matéria datada de 2019
e que, se fossem refazê-la em 2026, eu acho que os dados seriam muito maiores, mas a matéria diz que a obesidade é a segunda causa de morte evitável e que 41 milhões de brasileiros sofrem com o mal da obesidade, sofrem com essa condição. Claro, se fosse adaptado para 2026, esses números estariam muito maiores. O que é que eu estou querendo dizer com esse dado aqui? Que, apesar de existirem muitos e muitos casos, mas de longe, o que torna uma pessoa obesa, o que torna uma pessoa nessa condição, o que a deixa em uma situação de vulnerabilidade como essa, é a preguiça, pessoal. É a preguiça de não fazer atividade física, de não se exercitar, de ser uma pessoa sedentária. E, bom, o ponto que eu quero chegar aqui é que a preguiça ela pode ser mesmo, até mesmo, uma causa de morte. Tá? A preguiça, ela de longe é a gênese para que a obesidade ela surja e a obesidade ela acarrete óbitos para outras pessoas. E não só isso, não quando resulta em um fim trágico como esse, mas acarreta doenças cardiovasculares, acarreta doenças neuromusculares, acarreta lesões que podem comprometer de longe a sua vida. E é 41 milhões de brasileiros. Até talvez hoje estejam números muito maiores, mas isso aqui, pessoal, é quase o que? Talvez 1/5 da população brasileira sofre com essa condição. E a preguiça é a gênese de tudo isso. Então, olha como algo que aparentava ser inofensivo pode se transformar até mesmo na gênese de uma causa de óbito para uma pessoa. E não é à toa que os povos antigos sempre reprimiram e sempre consideraram a preguiça como um dos 7 pecados capitais. Ou seja, é um pecado, é um vício que pode ser o princípio de vários outros e que pode dirigir e chefiar vários outros malefícios, vários outros prejuízos que podem surgir na sua vida. E a obesidade é uma delas. A obesidade, a segunda causa de morte evitável, é uma delas. E se você chegou até essa minutagem, eu sugiro que você mantenha mais atenção ainda, porque chegou o ponto mais importante desse vídeo, que é como você pode estar vencendo esse pecado capital. Como que você pode estar de uma vez por todas dominando, aprendendo a trabalhar a preguiça. E você vai entender como fazer isso de uma maneira prática, colocando em prática coisas simples, mas também entendendo um conceito mais amplo da preguiça. Porque quando a gente consegue entender algo de uma maneira mais ampliada, mais realística, mais embasada, a gente automaticamente consegue dominá-la de uma maneira mais eficaz. E primeiro você deve entender que a preguiça ela não é um defeito de fábrica. Pelo contrário, ela é um instinto que nos guia desde os tempos mais antigos. Ela é uma funcionalidade de sobrevivência que ficou obsoleta. Então, ela não é algo que a gente cultiva, não é algo que a gente deve reprimir. Ela é algo que simplesmente o nosso cérebro ele tem dentro de si, é um instinto primitivo e que, em algum momento da nossa vida, a gente deixa ele ceder. Então, assim, não tem como nós acabarmos de uma vez por todas com a preguiça, porque em um momento da nossa vida, a gente, de certa forma, vai deixar aquilo ceder, vai deixar aquilo nos dominar. Seja no domingo, seja no sábado à noite, a preguiça ela vai vir, porque ela é um instinto da nossa natureza. Mas o que nós não devemos fazer é deixar que ela guie a nossa vida, é deixar que nós sejamos dominados por esse instinto. E, bom, a gênese da preguiça está justamente na forma como o nosso cérebro trabalha. Então, o nosso cérebro, bem primitivo, ele trabalha da mesma forma que ele trabalhou há 10, há 20, há 30, há milhões de anos atrás. E ele sempre enxergou o trabalho, o treino, os estudos, qualquer coisa desconfortável como dor, como algo extremamente calórico. E como o nosso sistema nervoso ele trabalha de uma determinada forma, ele trabalha para economizar energia, tudo aquilo que gasta mais energia que o normal, tudo aquilo que é extremamente calórico, acaba sendo algo reprimido, algo que merece ser motivo de repulsa para o nosso cérebro.
Então, se o nosso cérebro enxerga o trabalho, a dor e o treino como algo extremamente calórico, é normal que ele sinta desconforto, é normal que ele queira reprimir isso, porque ele não quer gastar mais energia, ele quer economizar energia. E o nosso sistema nervoso, ele não quer saber se aquilo é bom ou ruim para nós, ele quer apenas economizar. Então, se uma determinada atividade ela gasta mais energia que a outra, ele vai optar pelaquela que gasta menos energia, independentemente se aquilo é bom ou não para nós. E aí, justamente por isso, é justamente quando nós condicionamos nosso cérebro a isso, que a gente acaba evitando o trabalho, o estudo, o treino e vai sempre optando por comportamentos que são maléficos e o que o nosso cérebro enxerga como comportamentos que economizam energia. Então é muito mais cômodo para ele passar o dia deitado, passar o dia mexendo no celular, passar o dia sem fazer nada, porque aquilo é uma forma que ele enxerga de economizar energia, de reter energia. E como é que a gente pode mudar toda essa estrutura aqui? Como é que a gente pode modular o nosso cérebro a fazer o contrário, ou seja, a ver o trabalho, o treino, os estudos como algo benéfico, como algo que deve ser cultivado no nosso comportamento e como algo que, de certa forma, não acarreta maiores gastos de energia. E não tem segredo para isso. A forma que nós podemos fazer para cultivar isso é adaptando nosso cérebro. É o que a gente chama de neuroplasticidade. É a gente, aos poucos, condicionar o nosso cérebro a enxergar essas coisas como algo que não gasta tanto energia. E a gente não pode fazer isso de uma vez só. Tá? A gente não pode, de uma vez por todas, colocar uma meta de trabalhar 12 horas por dia. Porque você vai ver que isso traz o efeito contrário. Traz um efeito de cada vez mais repulsa. O método para você, de uma vez por todas, dominar a preguiça é enganar o seu cérebro propondo o mínimo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É você começar a propor metas ridículas para você mesmo. Então, se eu quero cultivar o hábito da leitura, se eu quero cultivar o hábito do treino, do trabalho, eu tenho que começar por coisas pequenas. Então, eu não vou ler um livro durante 2 horas, eu vou ler apenas 5 páginas. Eu não vou estudar durante 12 horas, eu vou estudar apenas por 30 minutos. E é com essas pequenas métodos, com esses pequenos métodos que a gente consegue mostrar para o nosso sistema límbico que aquilo não é uma ameaça, que aquilo não é algo extremamente calórico. É a partir desses pequenos métodos que nós mostramos para o nosso cérebro que aquela atividade ela deve ser aos poucos cultivada. E com o tempo, com a neuroplasticidade, a gente vai mostrando para ele que aquela atividade que antes parecia ser algo extremamente calórico é algo que não gasta tanta energia. É algo que, por exemplo, a gente já coloca ali na rotina, já está no nosso sistema límbico e a gente só precisa seguir normalmente a nossa vida. Porque aquilo não é mais visto como ameaça, aquilo não é visto como motivo de repulsa. Agora, se a gente de um dia para o outro começar a estudar 12 horas por dia, começar a ler 2 horas por dia, começar a trabalhar compulsivamente, a gente pode estar, de certa forma, estimulando um efeito contrário, que é o quê? Que é mostrar para o nosso cérebro que aquilo é ruim. E o nosso cérebro vai ter cada vez mais repulsa por aquilo. E é por isso que muitas pessoas acabam entrando em um hábito de forma muito compulsiva e abandonando ele logo em seguida, abandonando ele em 1, 2 semanas. Por quê? Porque o nosso cérebro só aguentou até um certo limite aquele comportamento ofensivo. E ele abandonou logo depois. Por quê? Porque ele apenas desenvolveu uma repulsa ainda maior que ele tinha antes. Agora, se a gente vai construindo aos poucos, lendo 5 páginas por dia, estudando apenas 30 minutos por dia e aumentando aos poucos, a gente vai condicionando o nosso sistema límbico. Nosso sistema límbico não vê aquilo como uma ameaça. Ele vai se adaptando, e quando ele vê, estudar 2 horas por dia não gasta tanta energia. Ler 30 páginas por dia não gasta tanta energia. Então é um comportamento que eu preciso cultivar, é um comportamento que eu posso, sem nenhuma dor,
colocar na minha rotina. E bom, outra forma que você pode fazer para enganar ainda mais o seu cérebro e conseguir atingir essas micrometas é a regra dos 2 minutos. E a regra dos 2 minutos está justamente em você colocar um processo de iniciação 2 minutos antes de iniciar aquele comportamento ou aquele hábito que você quer cultivar. E isso aqui você vai notar que vai, de certa forma, facilitar ainda mais a inserção daquele comportamento na sua rotina. É muito mais fácil para o seu cérebro assimilar aquele hábito quando existe um ritual antes dele. Porque, de certa forma, a ideia é diminuir a dor, é minimizar o desconforto que aquele novo comportamento vai trazer para você. E colocar um processo de iniciação antes de qualquer coisa já vai reduzir bastante o trabalho que o seu cérebro vai ter que entregar. E se reduz trabalho, reduz consumo calórico. E se reduz consumo calórico, seu cérebro vai preferir aquilo. Então, a regra dos 2 minutos está justamente em focar em um processo de iniciação. E, por exemplo, se eu coloco uma meta de correr 5 km todo dia, é muito mais fácil implementar essa meta quando eu coloco um ritual antes dela. Então, ao invés de eu focar em correr 5 km todo dia, vamos focar primeiro em calçar o tênis de corrida. Porque se eu coloco para o meu cérebro essa micrometa, essa meta antecedente, eu reduzo a dor em torno daquele trabalho, daquele treino, daquele estudo e automaticamente torno aquela meta um pouco menos trabalhosa e mais preferível para o nosso sistema nervoso. Então, se eu me proponho a calçar o tênis de corrida todos os dias, muito provável que após calçar esse tênis, eu vou correr os 5 km. Porque eu torno aquilo menos doloroso e eu sinalizo para o meu cérebro que eu vou correr 5 km, mas eu não estou fazendo isso de uma vez só. Eu vou primeiro calçar meu tênis, eu vou primeiro tomar uma água, eu vou primeiro consumir um alimento e só depois eu vou correr 5 km. E aí você pode adaptar isso para qualquer coisa, pessoal. Você pode fazer isso até mesmo para os seus estudos. Então, antes de estudar, eu vou formular todo um ambiente. Antes de estudar, eu vou beber um café. Antes de estudar, eu vou abrir o meu livro naquela determinada página, deixar o meu caderno já organizado. E assim você foca no processo de iniciação. E aquele estresse que antes estava na meta inicial, agora vai ser bastante reduzido, porque você criou um ritual antes e você diminuiu ainda mais o limiar de desconforto que o seu cérebro estaria exposto a um novo comportamento. E entenda que aqui não tem nenhum método mágico, não tem nenhuma fórmula mágica, não tem nenhum milagre. Como eu lhe falei, são dicas práticas que você pode colocar no seu dia e que vai estar lhe permitindo, lhe capacitando a vencer a preguiça. E é justamente com essas pequenas coisas, enganando o seu cérebro com o mínimo, que você vai estar dominando a preguiça. E eu lhe garanto que se você colocar em prática essas coisas que eu te falei a partir do momento que acabar esse vídeo, você vai ver que a preguiça ela vai ser minimizada bastante. E a ideia desse vídeo é justamente lhe ensinar a dominar esse pecado capital. E nada melhor do que você entender o conceito por trás dele, entender como o teu cérebro trabalha, entender por que o teu cérebro sempre está adaptado a escolher coisas que são maléficas, porque elas são pouco calóricas, e entender como que você pode inverter esse trabalho do seu cérebro e fazer com que ele trabalhe da maneira oposta à que ele está condicionado. Então, bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu lhe garanto que se você colocar em prática tudo isso que eu te falei, você vai vencer a preguiça de uma vez por todas. Sem nenhum método milagroso, sem nenhum milagre, sem nada, sem mil promessas. Isso aqui é algo prático que você coloca na sua rotina e você me diz se conseguiu ou não vencer a preguiça. E eu tenho quase certeza que você será bem sucedido nessa sua meta. Então, se você chegou até o final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que é que você acha de tudo isso aqui que eu te falei.
e lhe convido a assistir o próximo vídeo que eu vou estar deixando linkado aqui na tela. Eu agradeço a sua atenção por ter ficado até aqui e até a próxima.